Opa, está a funcionar. Ok. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cantinho da Tis E da Emília. E hoje eu vou-vos explicar porque que vocês deveriam mesmo investir num journal, porque eu vi que o meu vídeo no TikTok estava a dar bem e isso tudo, e vocês gostaram de me ver a fazer journaling, então eu queria incentivar-vos a fazer também. Bem, eu queria só dar um pequeno adendo, que tipo, eu não sou... Não existe tipo uma espécie de uma regra para fazer journaling. No entanto, era bom que pusesses os teus limites e os teus metas dentro do que tu queres fazer, mas sempre tendo noção de que é preciso uma liberdade. Eu comecei a fazer journaling desde que eu era muito criança. Eu começava por fazer tipo os meus diáriozinhos e nesses diáriozinhos eu escrevia e às vezes colava as coisas. No entanto, era tudo muito limitado porque eu resumia-me a descrever. Mas a partir do momento em que eu comecei a usar mais do meu aspecto artístico, com colagens, com tudo o que eu poderia fazer, eu senti-me muito mais livre. E esta atividade tornou-se muito importante para mim, porque eu, quando saí de uma altura muito má da minha vida, que foi quando eu fui internada, eu pude começar a fazer journaling e é daí que vem o meu primeiro grande journal aqui, inclusive com a capa do Kafka, porque eu gosto muito. E eu pude de facto abrir asas para um novo hobby que é muito, muito bom mesmo. Então, é isso. Venham comigo e eu vou vos explicar porque é que vocês devem de todo fazer journaling. E a Emília também. Eu tenho aqui 3 exemplos de journals que eu tenho, porque eu sinto que muitas da gente pensa que o journal tem que ser uma coisa toda bonitinha e toda perfeitinha quando tu vê no TikTok e nessa coisa toda. Mas eu gosto também de experimentar coisas novas. Por exemplo, este é o meu favorito de todos, porque é um journal que eu própria fiz o caderno, porque ele é um journal de... Ai, que é isso? Caiu. Mas ele é um journal que é simplesmente um livrozinho de poemas com conchas. Tens aqui vários poemas e os poemas são meus e as conchas são minhas também. E eu fiz o caderninho. E isto pode contar como um journal porque é sempre uma maneira de expressão e é uma maneira de eu me comunicar através de alguma maneira. Mas também pode contar como um livro de artista. Mas depois vem aqueles journals tipo este aqui, que é de facto um diário mesmo. E neste aqui é que entra os tópicos que eu queria falar hoje. Bem, temos a clareza mental. Clareza mental é o quê? Eu penso que escrever no caderninho vai sempre nos deixar mais orientados. Porque é a mesma coisa de eu ter uma agenda e de eu não ter uma agenda. Se eu preciso de uma agenda porque eu tenho muita coisa que fazer, mas eu não vou comprar uma agenda, eu não vou fazer uma agenda, eu não vou anotar nada, eu vou-me esquecer de metade das coisas e vou-me desorientar. Então escrever ajuda-me a organizar muito bem os meus pensamentos e a tomar decisões mais conscientes, porque depois eu posso olhar para trás e pensar, espera, eu fiz isto e eu fiz aquilo. Então, tipo, é só olhar para trás e pensar o que é melhor para mim. Depois temos o autoconhecimento, que é aí que entra uma das minhas partes favoritas, porque, querendo ou não, conhecer-me é bué difícil. Eu tenho bué problemas quanto à minha identidade e eu sinto que quanto mais eu escrevo sobre mim, mais eu consigo me identificar comigo mesma, porque eu tenho um problema que eu própria não sei o que é que eu sou. Por isso eu gosto de me apresentar ou com textinhos ou apresentando-me com imagens, como eu fiz naquele vídeo do TikTok. Porque apresentar-me com imagens é muito menos limitador do que o textinho, mas também pode dar alguns limites, portanto cuidado. A coisa das imagens é que eu consigo passar a textura, passar a sensação, passar tudo o que eu vejo e sinto para um papel sem precisar de descrevê-lo como, sei lá, como o gajo lá dos Maias,
Eu não preciso estar a descrever qual é a cor da luz do vitral que passa e embate contra o comboio, mas eu posso simplesmente rabiscar e dizer não, é isto que eu sou. Portanto, é sempre uma boa ideia para quem gosta e quer começar. E, yeah. Depois temos a redução do stress e da ansiedade, porque para quem tem muito stress e ansiedade é muito bom arranjar terapias e autoconhecimento e tudo o que pode ser considerado psicoterapias para se ajudarem nos tempos do dia a dia, porque querendo ou não, o que causa mais stress, na minha opinião, é de certeza não ter nada que fazer, não poder fazer nada. Porque quando eu não posso fazer nada, eu fico literalmente a passar mal. Eu fico muito mal mesmo. Então ficar muito tempo sem fazer nada não me ajuda. E este pequeno hobby, para além de nos trazer tantas coisas boas, é uma capacidade incrível de nos fazer livrar um bocado desse stress por um tanto. Tanto que, por exemplo, quando eu comecei este journal aqui, eu estava muito estressada mesmo. E olha as quantidades de páginas lindíssimas que eu fiz. Tipo, e depois eu fico-me a sentir produtiva e fico-me a sentir bué da feliz com isso. Mas bem, depois vamos para o foco e a produtividade, porque é obviamente que isto está conectado, porque depois de nós nos sentirmos estressados e nos aliviarmos a desenhar, ou a escrever, ou a colar, olhas para o lado e pensas, fogo, eu fiz alguma coisa de útil, eu fiz alguma coisa que de facto me deixou bem, e tu aí pensas que valeu a pena. E depois podemos sempre acompanhar o nosso progresso, porque, querendo ou não, é bom nós conseguirmos ver qual é o nosso progresso do dia a dia, como é que nós estávamos antes, como é que nós estávamos depois e como é que nós ficámos. Porque, querendo ou não, é muito bom ver que nós evoluímos, porque apesar de ser um bocado assustador, eu genuinamente acho assustador pensar a ideia de que nós crescemos. É ótimo, porque conseguimos perceber que superámos algumas coisas. E podemos ter deixado algumas coisas boas de parte, mas superámos a maioria das coisas más. E, por fim, podemos manter uma positividade muito maior. Mas bem, agora que eu já falei dos pontos-chave que eu queria que vocês soubessem de todo, vamos a um pequeno haulzinho dos meus journals, porque eu sei que vocês queriam ver. Vá. Até já. Bem, este aqui... Oh, Emília, sai daí. Este aqui é o Tal das Conchas. Ele é um livro com um poema meu e eu gosto muito dele. No entanto, ele tem algumas falhas porque foi muito difícil escrever nele e é muito difícil mesmo de manuseá-lo porque ele fica assim. É um bocado estranho. Depois temos o meu atual, que é de chinês, pronto. E temos aqui alguns textinhos meus, coisas que eu amo, que eu ainda não acabei. E o tal das imagens. Pronto. E por fim, temos o grande livro do Kafka. Aqui temos a 4 de agosto de 2024. Isto sou eu. Mais coisas minhas. Cartas. E isto é fixe porque eu posso escrever tudo o que eu quero. E quando eu digo tudo o que eu quero, é literalmente tudo. Porque eu tenho aqui desde cartas a metas que eu queria cumprir, textos, crónicas, tudo o que eu queria fazer. Tenho aqui literalmente uma árvore genealógica, peraí, com as fotos antigas dos meus avós e da minha mãe. A minha mãe criança, o meu irmão. Tem muita coisa e é muito fixe porque não é preciso sequer ter impressora, basta tu poderes desenhar e teres a liberdade de fazer o que bem entenderes. Cartas enormes, tudo o que tu querias lançar para toda a gente e dizer, fogo, é isto que eu sinto, tu tens o direito e tu podes fazê-lo agora. Então, se tu tens essas identidades e problemas de identidades que tu não te consegues comunicar, tu não te consegues expressar, fogo, vai nesta e afunda-te neste programa de journalings
E era bué da fixe eu ter mais amigos com quem fazer journaling, porque é muito divertido. Por exemplo, tem páginas que eu nem escrevo. Tem páginas que eu só ponho a minha foto e depois colo um monte de coisas aleatórias. Esta página é muito fofa. Espera aí. Ok, esta página eu tirei do 5 Minutes Craft e basicamente é do livro do Príncipezinho e eu tenho aqui a lanterna e aqui eu consigo ver o Príncipezinho. É muito fixe porque dá-te liberdade ao máximo e ela, juro, é mesmo bué da fixe. Qualquer um deveria experimentar um dia. Eu até fiz globos de neve aqui, estão um bocado chocolhados. E, por fim, a minha página favorita é sem dúvida a página do Letterboxd. Porque eu adoro ver filmes e eu adoro avaliar os filmes e adoro dizer o que é que eu acho das coisas, porque se eu não tiver alguém para comentar ao lado quando eu estou a ver o filme, eu não vou querer ver o filme. Portanto, temos aqui a página dos meus comentários dos filmes, que é só os meus filmes favoritos. Mas pronto, por fim, queria desejar-vos que, por favor, continuem e não desistam de nada, mas façam um journaling porque de facto vai-vos fazer bem, principalmente se vocês têm probleminhas na cabeça ou se vocês não aguentam bem algum stress do dia-a-dia ou se vocês andam muito enervados ou qualquer coisa assim. Arranjar um hobby é sempre muito bom e ajuda toda a gente que precisa, portanto é sempre uma boa maneira de nos sentirmos úteis e produtivos. Mas bem, acho que tenho que dar o tchau e a Emília também. Por isso, tchau, tchau. E desculpem pelo meu cabelo, é que eu lavei-o agora mesmo.